Você marca o dia, acorda mais cedo, olha no espelho e sente algo diferente. Pela primeira vez em meses, talvez anos, existe uma decisão real. Você vai mudar de vida. Não é mais uma promessa vazia, é urgência, é necessidade. Nos primeiros dias, a motivação queima forte. Você sente que nada pode te parar. E então comete o erro que destrói tudo antes mesmo de começar. Você conta para alguém. Pode ser um amigo próximo, um familiar, alguém em quem confia. Você descreve o plano com detalhes. Fala da rotina nova, dos objetivos, de como tudo vai ser diferente agora. A pessoa até sorri, diz que torce por você. Mas algo estranho acontece nos dias seguintes. A motivação esfria. O plano empaca. Você sente um peso invisível toda vez que encontra aquela pessoa. Como se tivesse entregado uma parte do seu poder e agora ela estivesse fora do seu controle. Isso não é coincidência. Não é falta de força de vontade. Não é porque você não quer de verdade. É o preço oculto de expor uma mudança que ainda estava frágil, em construção, vulnerável. Seja bem-vindo ao Oráculo Estoico. Aqui, a sabedoria milenar dos filósofos estoicos encontra os desafios da vida moderna. Nos próximos minutos, você vai descobrir 7 coisas que nunca deve revelar quando está tentando mudar de vida. São erros invisíveis que minam a força da sua transformação sem que você perceba. Existem segredos sobre sua mudança que, quando expostos, drenam sua energia antes mesmo de você dar o primeiro passo real. Se você quer proteger sua mudança até ela ser irreversível, vale a pena ficar até o final. E se fizer sentido, deixe seu like para fortalecer esse espaço de conteúdo real. Comente sua visão e se inscreva no canal para continuar recebendo ferramentas práticas de crescimento interno. Existe um padrão que se repete todos os anos, principalmente em janeiro. Alguém acorda decidido a mudar. Posta nas redes sociais o novo projeto, conta para os amigos no grupo, avisa a família no almoço de domingo, descreve cada detalhe. A academia que vai frequentar, o curso que vai fazer, o negócio que vai abrir, a rotina que vai seguir. As pessoas reagem, curtem, comentam, desejam sorte e aquela pessoa sente algo poderoso naquele momento. Validação, reconhecimento, até admiração antecipada. 3 semanas depois, o projeto está parado. A motivação sumiu. A pessoa nem entende direito o que aconteceu. Apenas sente vergonha de cruzar com quem ouviu o anúncio. E então, inventa desculpas. Falta de tempo, imprevistos. Talvez não fosse o momento certo. Mas a verdade é mais sutil e muito mais perigosa. O cérebro humano não distingue claramente entre falar sobre uma conquista e realmente conquistá-la. Quando você anuncia um plano de mudança, especialmente se recebe aprovação social por isso, seu sistema de recompensa libera dopamina. É a mesma substância que seria liberada se você tivesse avançado de verdade. Você já sente parte do prazer só por ter contado. E isso reduz drasticamente a urgência de agir. O anúncio rouba a fome. Os estoicos chamavam isso de desperdício de energia vital. Não porque compartilhar seja sempre errado, mas porque existe um momento certo. Enquanto o plano ainda alimenta mais o seu ego do que a sua disciplina, ele não está maduro para sair da sombra. Cada palavra dita antes da hora é energia que deveria estar sendo investida em ação concreta, sendo dissipada em performance social. Pior ainda, quando você anuncia e não cumpre, cria um histórico interno de promessas quebradas. Seu próprio cérebro passa a desconfiar dos seus compromissos. Na próxima vez que você pensar em mudar, uma voz interna sussurra: "Você já disse isso antes e não fez." Isso não é pessimismo. É o registro de credibilidade que você está construindo consigo mesmo. E quanto mais você fala sem fazer, mais fraca fica a sua palavra interna. A mudança real acontece no silêncio disciplinado, onde ninguém aplaude, ninguém opina, ninguém exige explicações.
É lá, longe dos holofotes, que a transformação se consolida. Então, a primeira coisa que você nunca deve revelar quando está tentando mudar de vida é o próprio plano, enquanto ele ainda estiver no estágio de intenção pura. Guarde, proteja, execute em silêncio. E quando a mudança já for visível por si só, você não vai precisar anunciar nada. Quando alguém decide mudar, existe um impulso quase irresistível de confessar o passado. É como se fosse necessário justificar a transformação, contando tudo o que estava errado antes. A pessoa senta com amigos e desabafa. Eu era preguiçoso, eu procrastinava tudo, eu vivia no automático, eu não tinha disciplina nenhuma. Fala com uma mistura de alívio e orgulho, como se a honestidade brutal sobre os próprios defeitos fosse prova de maturidade. Mas o que parece transparência é, na verdade, uma armadilha silenciosa. Cada vez que você verbaliza quem você era de forma negativa, está reforçando uma identidade pública que te prende ao passado. As pessoas que ouvem não esquecem, elas arquivam aquela versão de você. E mesmo que você mude de verdade nos meses seguintes, a imagem que ficou registrada na mente delas ainda é a antiga. Pior, você mesmo começa a acreditar naquela narrativa. Quando você repete várias vezes que sempre foi de um jeito, seu cérebro interpreta isso como um traço permanente, não como um comportamento temporário que pode ser ajustado. Os estoicos entendiam que a identidade é construída tanto por ações quanto por palavras. Marco Aurélio escrevia em suas meditações privadas, não em praça pública. Ele sabia que certos reconhecimentos internos precisam ser processados em silêncio, sem transformar fraquezas em espetáculo verbal. Admitir falhas para si mesmo é sabedoria. Transformar essas falhas em roteiro de conversa é autossabotagem disfarçada de autenticidade. Além disso, quando você expõe a versão degradada de quem foi, as pessoas ao seu redor passam a te tratar com base nessa revelação. Elas podem desenvolver pena, desconfiança ou até uma expectativa baixa sobre sua capacidade de mudança real. Comentários sutis começam a aparecer. Você sempre foi assim mesmo. Não sei se você aguenta, tomara que dessa vez funcione. Não é maldade, é apenas o reflexo da imagem que você plantou. E cada um desses comentários mina sua confiança de forma quase imperceptível. A mudança verdadeira exige que você abandone a versão antiga sem precisar fazer dela um troféu de confissão. Você não precisa contar que era desorganizado para começar a ser disciplinado. Você não precisa listar seus vícios para construir hábitos melhores. A transformação não pede permissão nem explicação histórica. Ela pede ação consistente e silenciosa, até que a nova identidade esteja tão sólida que ninguém precise perguntar quem você era antes. Então, a segunda coisa que você nunca deve revelar é a versão detalhada e depreciativa do seu passado enquanto ainda está construindo o presente. Deixe o passado morrer em silêncio. Não o ressuscite em forma de narrativa pública. Quando você finalmente se tornar quem deseja ser, o passado não vai mais importar. E se alguém perguntar, você pode simplesmente dizer, eu mudei. E pronto. Tem uma frase que aparece sempre que alguém se sente diminuído, rejeitado ou menosprezado. Você vai ver. É a promessa de vingança silenciosa. A pessoa não diz exatamente o que vai fazer, mas deixa claro que a mudança está vindo e que vai servir de prova. Vou emagrecer e você vai se arrepender. Vou ficar rico e calar a boca de quem duvidou. Vou construir uma vida incrível só para jogar na cara de quem me ignorou. Parece motivação. Parece combustível legítimo para a transformação. Mas é exatamente o contrário. Quando você promete mudança para provar algo a alguém, está entregando o controle emocional da sua vida para a validação externa. Aquela pessoa que te rejeitou
que te humilhou, que duvidou de você, agora mora dentro do seu esforço. Cada passo que você dá não é mais seu. É uma tentativa de convencer, de impressionar, de forçar reconhecimento. E isso contamina a pureza da transformação. Você não está mudando para ser melhor. Está mudando para ganhar uma discussão antiga. Os estoicos eram radicais nesse ponto. Epiteto ensinava que a opinião alheia não está sob seu controle e, por isso, não deve governar suas ações. Se você constrói sua mudança em cima do desejo de provar algo, está construindo sobre terreno alheio. A pessoa pode nunca reconhecer, pode minimizar sua conquista, pode nem ligar. E quando isso acontecer, toda a motivação desmorona, porque o verdadeiro objetivo nunca foi interno. Era externo desde o início. Além disso, ao verbalizar promessas de prova, você cria uma expectativa pública que aumenta a pressão e reduz a liberdade. Se você falha, não falha sozinho. Falha na frente de quem estava esperando o show da virada. E isso torna o erro muito mais pesado, às vezes pesado demais para ser superado. Muita gente desiste, não porque a mudança era impossível, mas porque a vergonha de não cumprir o que prometeu para provar se tornou insuportável. A mudança verdadeira não precisa de plateia nem de juiz. Ela acontece porque você decidiu que merece uma vida melhor, independente de quem vai assistir ou aplaudir. Quando você muda por si mesmo, a transformação é sólida. Quando você muda para provar algo a alguém, a transformação é frágil e dependente de uma reação que talvez nunca venha. Então, a terceira coisa que você nunca deve revelar é qualquer promessa de mudança que exista apenas para impressionar, punir ou calar alguém. Não diga "você vai ver", não anuncie vingança motivacional. Deixe sua mudança falar por si mesma quando estiver pronta. E se a pessoa que duvidou de você um dia perceber, que seja uma consequência natural, não o objetivo central. Porque no final, a única aprovação que sustenta uma vida transformada é a sua própria. Existe um momento em que a solidão da mudança aperta. Você está tentando reconstruir a vida, mas o caminho é solitário, incerto, cansativo. E então surge a tentação de buscar apoio. Não apenas apoio genérico, mas validação profunda. Você quer que alguém diga que está no caminho certo. Então, começa a contar detalhes. Muitos detalhes. Explica o plano inteiro. Quanto vai investir, qual método vai seguir, quantos meses vai levar, quais ferramentas vai usar, como vai organizar o tempo. Entrega o projeto completo esperando que a pessoa ouça, entenda e diga: "Eu acredito em você." Mas o que acontece é diferente. Quanto mais detalhes você oferece, mais espaço você abre para questionamento. A pessoa começa a perguntar: "Tem certeza que esse método funciona? Você já tentou isso antes? E se der errado? Não seria melhor fazer de outro jeito?" Cada pergunta carrega uma dúvida que você ainda não estava pronto para enfrentar. E cada dúvida plantada na sua mente enfraquece a convicção que você estava tentando fortalecer. Você saiu da conversa querendo apoio e voltou com mais insegurança do que tinha antes. Os estoicos sabiam que a opinião dos outros, mesmo quando bem intencionada, não pode ser a fundação de uma decisão importante. Sêneca dizia que a multidão é prova contra a verdade. Não porque as pessoas sejam más, mas porque cada uma projeta seus próprios medos, limitações e experiências sobre o que você está tentando fazer. O que não funcionou para elas vira argumento contra o seu plano. O que elas nunca tiveram coragem de tentar vira motivo para você desistir também. Além disso, quando você compartilha o plano completo antes de testá-lo, está oferecendo um protótipo emocional, não um resultado consolidado. E protótipos são frágeis. Eles falham. Eles precisam ser ajustados. Se você expõe cada ajuste, cada tentativa, cada erro de cálculo, as pessoas passam a enxergar sua mudança como um experimento instável,
não como uma decisão firme. E isso altera a forma como elas te tratam. Começam a ter pena, a duvidar, a esperar o fracasso. A verdade é que você não precisa comprar apoio com detalhes. Você não precisa convencer ninguém de que seu plano é sólido. O plano se prova na execução, não na explicação. Quando você protege os detalhes e só compartilha resultados reais, mesmo que pequenos, as pessoas passam a respeitar sua mudança porque ela já está acontecendo, não porque você pediu permissão para começar. Então, a quarta coisa que você nunca deve revelar é o como exato da sua mudança, enquanto ainda está testando, ajustando, descobrindo o que funciona. Guarde o laboratório interno. Não transforme seu processo em debate público. E quando alguém perguntar como você está mudando, seja breve. Estou trabalhando nisso. Quando tiver algo concreto, você saberá. Essa resposta protege sua energia, mantém o controle nas suas mãos e evita que opiniões alheias sabotem algo que ainda está em construção. Tem um hábito que parece inofensivo, até motivador, compartilhar os primeiros passos. A pessoa acorda às 5 da manhã pela primeira vez em anos e posta. Hoje foi o primeiro dia da nova rotina. Começa uma dieta e avisa no grupo. Comecei hoje, vamos ver no que dá. Estuda 4 horas seguidas e conta. Consegui focar, estou orgulhoso. Parece celebração de progresso, parece construção de compromisso público. Mas é, na verdade, exposição prematura de algo que ainda não virou padrão. Quando você compartilha testes em tempo real, está convidando uma plateia para assistir seus tropeços iniciais. E todo começo é instável. Você vai acordar às 5 hoje, mas amanhã pode dormir até às 7. Vai estudar 4 horas agora, mas na semana que vem talvez consiga apenas uma. Isso é normal, faz parte do processo de ajuste. Mas quando há uma plateia esperando consistência, cada falha se torna pública. E a vergonha de falhar na frente dos outros é muito maior do que a vergonha de falhar sozinho. Os estoicos entendiam que a disciplina precisa ser forjada longe dos olhos alheios. Marco Aurélio não anunciava cada manhã que acordava cedo para estudar filosofia. Ele simplesmente fazia. E fazia todos os dias até que deixasse de ser esforço e virasse natureza. Só então, quando a prática já estava incorporada, é que ela se tornava visível para os outros. Não como anúncio, mas como consequência natural de quem ele havia se tornado. Além disso, ao expor cada tentativa, você cria um histórico público de oscilações. As pessoas começam a acompanhar não a sua mudança, mas a sua instabilidade. Elas veem você começar, parar, recomeçar, parar de novo. E mesmo que você não desista de verdade, a imagem que fica é de alguém que tenta, mas não consegue sustentar. Isso corrói sua credibilidade, não apenas diante dos outros, mas diante de você mesmo. Porque toda vez que você olha para trás e vê quantas vezes anunciou e não cumpriu, a confiança em si mesmo diminui. A mudança real não precisa de narração ao vivo. Ela precisa de repetição silenciosa até virar identidade. Quando você protege a fase de testes, dá a si mesmo o direito de errar, de ajustar, de tentar de novo, sem carregar o peso do julgamento externo. E quando finalmente a disciplina se consolida, quando o novo comportamento já está enraizado, aí sim ele pode ser compartilhado. Não como tentativa, mas como realidade. Então a quinta coisa que você nunca deve revelar são as fases de teste enquanto ainda estão frágeis, instáveis, em construção. Não anuncie o primeiro dia. Não comemore a primeira semana. Proteja o laboratório interno até que o experimento vire protocolo. E quando alguém perceber que você mudou, quando perguntarem como conseguiu, você pode responder com tranquilidade. Fiz em silêncio até virar quem eu precisava ser. Essa é a força que ninguém consegue questionar. Tem um tipo de pressão que não vem de curiosidade, mas de cobrança afetiva.
Você está mudando em silêncio, protegendo seus planos, trabalhando discretamente. E então alguém próximo percebe. Nota que você está diferente, mais distante, menos disponível. Em vez de respeitar, essa pessoa cobra. Por que você não conta nada? Você está escondendo algo. A gente sempre compartilhou tudo. Por que agora você está tão fechado? E ali, naquele momento, você sente o peso da culpa. Como se proteger sua mudança fosse egoísmo. Como se silêncio fosse traição. Então você cede. Não porque quer, mas porque precisa manter a pessoa por perto. Você revela o plano. Conta os ajustes internos, expõe as fragilidades que ainda estava processando sozinho. Faz isso para provar que não está se afastando, que ainda confia, que a relação continua intacta. Mas o que você acabou de fazer foi uma confissão negociada. Você entregou parte do seu processo interno como preço para manter pertencimento. E isso muda tudo. Os estoicos eram claros quanto a isso. Quem exige acesso irrestrito à sua vida interior como prova de afeto não é aliado da sua mudança. Epiteto ensinava que o sábio protege sua mente como protegeria uma fortaleza. Não por desconfiança, mas por responsabilidade, porque nem todo mundo tem maturidade emocional para lidar com suas vulnerabilidades sem transformá-las em dependência, julgamento ou controle. E quem realmente te ama, respeita o silêncio necessário para você crescer. Além disso, quando você revela seus ajustes internos só para agradar, está ensinando as pessoas ao seu redor que podem pressionar e você vai ceder. Isso cria um padrão perigoso. Cada vez que você tentar proteger algo, a cobrança vai voltar. E cada vez que ceder, sua autonomia enfraquece. Você deixa de ser dono da própria vida e passa a ser refém das expectativas alheias sobre quanto você deve compartilhar para ser considerado próximo. A verdade é que proximidade verdadeira não depende de exposição constante. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim ter áreas da sua vida que estão sendo trabalhadas em privado. Pode confiar em alguém e ainda assim escolher processar certas mudanças sozinho antes de verbalizar. Isso não é frieza, é proteção inteligente de algo que ainda está em construção. E quem entende isso, quem respeita seu silêncio sem cobrar explicações, é quem merece estar por perto quando a mudança estiver completa. Então a sexta coisa que você nunca deve revelar são seus ajustes internos, suas mudanças em processo, só porque alguém está cobrando intimidade como prova de vínculo. Não negocie seu crescimento para manter pessoas que não respeitam seu tempo de transformação, porque no final, quem exige que você abra mão do seu silêncio estratégico para se sentir incluído, não está protegendo a relação. Está protegendo o próprio medo de perder controle sobre você. Existe um segredo que quase ninguém fala em voz alta, mas que todo mundo carrega quando está tentando mudar de vida. É o plano B, aquele pensamento escondido no fundo da mente. Se isso não der certo, eu sempre posso voltar para o emprego antigo. Se eu não conseguir, ainda tenho a opção de desistir e aceitar a vida como está. Se tudo falhar, pelo menos tentei. Parece prudência, parece maturidade emocional ter uma rota de fuga. Mas quando você verbaliza esse plano B para alguém, ele deixa de ser uma reserva de coragem e vira um álibi silencioso para não ir até o fim. O problema não é ter um plano alternativo. O problema é transformar esse plano em conversa. Quando você diz para alguém o que vai fazer se tudo der errado, está criando uma saída emocional confortável antes mesmo de enfrentar o desconforto necessário para a mudança acontecer. Seu cérebro registra, tem uma porta aberta. E toda vez que a dificuldade apertar, toda vez que o cansaço bater, toda vez que a dúvida invadir, aquela porta vai brilhar como opção fácil. Você não vai lutar até o limite porque já sabe que tem para onde voltar. Os estoicos tinham uma visão radical sobre isso.
Eles não acreditavam em construir pontes que podiam ser queimadas pela metade. Marco Aurélio escrevia que o homem sábio age como se cada decisão fosse irreversível, não por teimosia, mas por comprometimento total. Quando você se compromete de verdade, sem deixar rotas de fuga verbalizadas, você encontra recursos internos que nem sabia que existiam, porque não há escolha. Ou você avança de outro jeito, mas voltar não é opção. Além disso, quando você compartilha seu plano B, as pessoas ao seu redor passam a enxergá-lo como alguém que já está meio desistindo. Elas podem até te apoiar, mas no fundo estão esperando o momento em que você vai acionar aquela saída. E isso contamina a forma como elas te incentivam. Em vez de te empurrar para frente, elas te confortam na ideia de que está tudo bem se não der certo. E esse conforto prematuro é veneno para quem está tentando construir algo difícil. A mudança real exige que você feche as portas atrás de si, não para ser imprudente, mas para ser total. Quando não há saída confortável, você luta diferente. Quando não há para onde voltar, você inventa caminhos que não existiam antes. E quando finalmente você vence, não é porque tinha um plano perfeito. É porque não tinha escolha a não ser vencer. Então, a última coisa que você nunca deve revelar quando está tentando mudar de vida é o que você fará se tudo der errado. Não anuncie sua rota de fuga. Não transforme o plano B em conversa de segurança emocional. Guarde-o, se precisar, mas nunca verbalize. Porque no momento em que você diz em voz alta que tem para onde voltar, você já começou a voltar. E a mudança que poderia ter sido irreversível vira apenas mais uma tentativa que não foi até o fim. Agora que você conhece essas 7 camadas de proteção, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Conhecimento sem aplicação vira apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Então aqui vai um desafio direto. Escolha uma dessas 7 coisas e proteja ela pelos próximos 30 dias. Não conte seus planos, não exponha seu passado, não prometa prova. Não compartilhe detalhes, não anuncie testes, não ceda à pressão de agradar, não revele sua rota de fuga. Escolha uma e aplique em silêncio. E se fizer sentido, deixe nos comentários apenas uma palavra: mudança. Assim, eu sei que você está comprometido de verdade. Deixe seu like se o conteúdo tocou em algo real. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ferramentas práticas de crescimento interno e faça um excelente dia.